Mateus, capítulo 24, versículo 13. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Abel, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos na sua presença. E de fato, com muito temor, com a sua palavra, eu quero te pedir, Pai, fala mais uma vez aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos ouvir. De verdade, tudo que nós queremos é ouvir a sua voz. Assim como o Senhor já tem feito. No louvor nós entregamos aquilo que nós tivemos de melhor ao Senhor. E agora minha oração é essa: fique à vontade e que essa palavra seja como uma semente. Ela vai ser jogada e jorrada em cada coração, que no devido tempo dará o seu fruto, no nome de Jesus. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses dias estamos falando sobre como estamos levando a nossa vida e como a levaremos para a eternidade. Algumas pessoas se preparam durante 30 anos de suas vidas a fim de ter uma boa aposentadoria, juntam seus recursos a fim de trabalham aproximadamente 30 anos para depois viver mais 30 anos de uma forma tranquila. A salvação pode se assemelhar a uma aposentadoria, talvez. Alguns se preparam para elas e outros não. Mas talvez, por que talvez? Porque você se prepara para uma aposentadoria onde você vai ter mais 30, máximo 40 anos. E a salvação tem a ver com eternidade, e eternidade tem a ver com infinito, que não tem como mensurar isso. Então, se tivesse talvez uma forma de mensurarmos isso, seria mais ou menos com você ter certeza que hoje seria o seu último dia, desde quando você acordou. Então, o que você faria? O que você faria hoje determinaria como você passaria os próximos 1000 anos da sua vida. Então, talvez a salvação tenha a ver com isso, né? Nós passamos uma vida aqui plantando e vivendo de acordo com a vontade de Deus para vivermos a eternidade. Então, se a sua salvação, se os próximos 1000 anos da sua vida tivesse a ver com como você viveu hoje, como você passaria os próximos 1000 anos. Porque vai ser assim: a forma que você vive com os seus 60, 70, 80, 90 anos determinará como você passará a sua eternidade. 50% dos brasileiros não terminam os cursos que começam. Por isso que esse ano nós não começamos o curso de teologia aqui, né? 50% dos brasileiros não terminam o que começam, incluindo cursos. De repente você pode ver algumas pessoas aí, talvez você se identifique com isso. Começou direito, quando chegou no meio do caminho, viu que não era para fazer direito, parou. Estava fazendo medicina, mas aí eu vi que eu não consigo, sabe? Esse negócio de ver sangue não é para mim. Alguns namoram muitas pessoas a fim de encontrar a pessoa certa. E aí acha que é o garanhão, né? Teve uma vez que um jovem falou para mim: eu sou o cara. Eu falei: por quê? Porque eu pego todas as mulheres. Eu falei: não, na verdade você não é um cara. Ele perguntou: mas por quê? Porque teve uma vez que o jovem rico chegou perto de Jesus e disse: bom mestre. Jesus disse assim para ele: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, Deus. Mas por que Deus que é bom? Porque tudo que ele começa, ele termina. Inclusive o universo, o mundo que existe hoje, ele começou e terminou em 7 dias. E aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para poder completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tá, mas o que tem a ver com o cara? Porque ele disse que namorou muitas mulheres, por isso ele é bom. Não, ele não é bom. Porque bom é quem pega uma e vai com ela até o final. Então nós vemos casamentos acabados. No trabalho, quando você está aprendendo mais, quase pronto, né? Trabalhou 1 ano, nossa, está na hora do seu patrão começar a
prestigiar você de alguma forma, valorizar você de alguma forma, mas aparece uma outra oportunidade. E aí você vai movido pela proposta e não pelo propósito. E fica pulando de galho em galho. Os anos passam e você não construiu nada. Na caminhada cristã, quantos nós já vimos abandonando a fé? Quantas pessoas abandonando a fé? Em Mateus capítulo 13, versículo 19, diz, é uma parábola que Jesus conta sobre 4 sementes, e logo após alguns versículos ele ainda dá a interpretação delas. Ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Tinha uma semente que foi semeada à beira do caminho. E essa semente que foi semeada à beira do caminho é alguém que ouve a mensagem do reino, mas não entende. Então logo, como não entende, o maligno vem e lhe rouba. Então ele não consegue permanecer. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. A pessoa vem para a igreja, ou você fala do amor de Jesus para ela lá fora, e ela até recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por um pouco de tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Até recebeu com alegria, nossa, que amor que eu estou recebendo nessa igreja, nossa, como os irmãos são amorosos, mas quando ela recebe uma primeira tribulação devido à palavra, ela abandona. Por quê? Porque não tem raiz. E uma árvore que não tem raiz, ela é arrancada facilmente. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Quantas pessoas que de repente você conhece, que foram envolvidas pelas riquezas desse mundo, pelas tentações desse mundo, e não conseguiram permanecer. E finalmente a que foi semeada em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. A terra boa é o seu coração. Se a palavra que for aplicada hoje for ministrada a um coração que é uma terra boa, ela dará os seus frutos. Existem pessoas que sairão daqui hoje e vão dizer assim, eu vou transformar a minha vida porque eu senti Deus falando comigo hoje. Mas vai ter gente que vai sair daqui hoje falando, isso é pesado demais para mim. Mas o que resulta nas pessoas em terminar as coisas ou não? Talvez seja a falta de senso de propósito na vida. Você começa as coisas e não termina porque você não tem um propósito. Logo, as oportunidades vão aparecendo, você acha que são oportunidades e acha que o atalho que você está pegando é bom, mas o atalho está fazendo você dar muitas voltas. E se você não entender o seu papel no reino de Deus, serão tentativas atrás de tentativas frustradas. Você precisa entender qual é o seu lugar no reino de Deus. Então, nós precisamos entender que existe uma edificação sendo feita. Qual a edificação que é essa? A edificação da casa de Deus. Podemos construir sem direção. Você pode construir qualquer coisa sem a direção do Espírito Santo. Mas o seu trabalho será inútil à luz da eternidade. Salmos 127, versículo 1 diz, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não estiver com você nas coisas que você está construindo, será inútil você trabalhar. Então, a primeira pergunta é, o Senhor está com você no projeto que você está conduzindo? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Deus, na sua infinita bondade, resolveu nos colocar como cooperadores de seus propósitos na terra. Diz amém. E por sua própria escolha restringiu a sua atuação na terra quando deu ao homem a autoridade do início. Isso mesmo. Isso não faz de Deus um Deus limitado, não majestoso e não tremendo. Mas por mais que seja chocante, isso é verdade. Ele limitou a sua própria escolha, restringindo a sua atuação na terra, quando resolveu dar autoridade ao homem.
Jesus disse aos líderes da sua nação, Mateus capítulo 7, versículo 13: assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Vocês estão anulando a palavra. Existe uma palavra que foi liberada, mas a tradição de vocês está anulando ela. Não tem como cumprir os propósitos se você não quiser. Existe um propósito a qual Deus te colocou aqui na terra, mas se você não quiser, nem Deus convence seu coração. Marcos capítulo 7, versículo 13. É um resultado daquilo que inclusive nós estamos vivendo hoje. Nós somos uma casa feita sobre medida. Deus escolheu fazer a sua casa, mas a sua casa é uma cidade feita por pessoas. Nós somos a casa de Deus. E como qualquer pessoa, ao construir sua casa, tem expectativas quanto a ela. De repente você já construiu sua casa ou tem um sonho de construí-la, então você tem expectativas. Como será seu quarto? Como será o quarto das visitas? Aonde ficará a churrasqueira que você vai fazer o churrasco e levar o seu pastor? Aonde será a piscina? Você fica com expectativas. E a cada tijolo que é levantado, seu coração pulsa de alegria. Da mesma forma é o Senhor, Ele tem expectativas quanto à casa que nós estamos edificando para Ele. Ele tem expectativas na sua edificação e naquilo que inclusive nós estamos edificando para Ele. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos ajudando e cooperando na edificação da casa de Deus. Porque existem muitas pessoas que ainda não são um santuário de Deus. Nós estamos construindo nosso novo local, algumas coisas lá dentro. E nós estamos com expectativas. Inclusive nós levamos ali especialistas. Ontem nós estávamos lá com o mestre de obra, o senhor Nelson. Ele estava lá conduzindo, dizendo o que pode e o que não pode. Nós estávamos lá com o Juninho e muitas ideias. Ronaldo, fica mais, né? E o Ronaldo lá com muitas ideias. E eu com muitas ideias. De repente chega o Júlio e acaba com as nossas ideias. Mas nós estamos com expectativas porque nós queremos fazer tudo de forma perfeita. Eu tenho uma noção de construção civil porque eu cresci com meu pai construindo igreja. Eu tenho uma noção, mas eu não sou pedreiro, gente. Eu não sou mestre de obras. Então entenda, somos cooperadores de Cristo na edificação da sua casa. Com relação ao seu chamado, você não será julgado no último dia de acordo com aquilo que você fez, mas sim de acordo com aquilo que você foi chamado para fazer. Então no último dia, quando você for prestar conta da sua mordomia, você não vai ser cobrado pelas coisas que você fez, você será cobrado pelas coisas que você foi chamado para fazer. Então minha pergunta é, você está fazendo o que deve ser feito? Você está fazendo o que você quer fazer? Ou você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? E um dos motivos de às vezes você parar no caminho em tudo que faz é porque ainda não descobriu o seu papel na edificação do reino de Deus. Eu vejo pessoas perdidas fora do que Deus planejou para elas. Muitas pessoas, eu me deparo com muitas pessoas que estão perdidas. Está dando para ver que elas não estão no centro daquilo que Deus as chamou para fazer. Mas como saber se eu estou dentro ou fora do propósito que Deus me chamou? A primeira coisa é saber se você de fato já buscou a Deus de verdade, para saber se aquilo que você está vivendo é aquilo que Ele te chamou para viver. Se você buscar a Deus ardentemente, esperando com confiança uma resposta, Deus lhe mostrará aquilo que você foi colocado na terra para fazer ardentemente. Busque ardentemente a Deus para descobrir qual é o seu propósito de vida. Gente, quantas empresas eu já trabalhei, quantas oportunidades de carreira, da vida financeira, e eu me sentia um peixe fora do aquário. Eu me lembro que eu fazia casamentos, cantava em casamentos. Geralmente casamentos eram aos sábados, e aos sábados era na igreja um dos melhores cultos que tinha, para a idade que eu tinha. E eu estava lá e casamento era muito bom para mim. Eu
Eu organizava todas as finanças da minha casa através dos casamentos que eu cantava. Era média de 4, 5 casamentos a cada final de semana. Eu vivia disso. Só que eu não tinha prazer. Eu ganhava muito bem para isso. E eu estava lá, a Marina me pegava triste e dizia: por que você está tão triste? Porque eu não queria estar aqui. Ela disse assim: mas às vezes você ganha tão bem para cantar uma música, Henrique. Eu falei: mas eu não estou feliz de estar aqui. Ela dizia assim: eu queria ter o seu dom. Mas eu não estava feliz. Eu não era feliz. Eu me lembro que eu consegui uma oportunidade de trabalhar de representante de vendas numa empresa que era fortíssima. Há aproximadamente 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu me lembro que eu ganhava aproximadamente um salário mínimo por semana. Eu ainda era solteiro. 10, 12 anos atrás. E eu me lembro que um dia eu estava em certa cidade esperando uma cotação de uma empresa que era feita só meia-noite. E eu deitei no banco da praça. Tentando... Não. Não. Deitado no banco da praça. Olhava para o céu e as estrelas, insatisfeito. Eu falava: Deus, esse aqui não é o meu lugar. Para mim, financeiramente falando, é muito bom, mas eu não estou satisfeito aqui. Também veio o sonho da carreira musical. Nós gravamos um CD, né? Eu tenho que gravar outro, inclusive. Nós gravamos um, as pessoas compraram, agora eu tenho que gravar outro para poder pedir desculpa. E esse vai ser de graça. Mas nós conseguimos gravar, gente. Eu me lembro que a gente trabalhava durante o dia e pelas madrugadas. A gente entregava panfleto na cidade. Nós, da banda, éramos uns 8, a fim de conseguirmos gravar o nosso CD. Mas eu também não estava feliz. E já no ministério pastoral eu me lembro de uma última renúncia. Nós viemos para a Lagoa da Prata. Nós tivemos períodos de dificuldades financeiras aqui, voltamos para Arcos, continuamos cuidando da igreja. Depois de um ano nós voltamos e eu encontrei aqui uma oportunidade de empreender. Nós compramos uma pequena distribuidora, as coisas foram acontecendo, começamos a trabalhar na cidade, tivemos uma proposta para 22 cidades, compramos as 22 cidades, a coisa foi amadurecendo, até que veio uma oportunidade para trabalhar numa localidade do Brasil, em que meu sócio tinha ligado e falado: ó, é a oportunidade que nós precisamos para poder ficar rico. Eu falei: é. Eu estava em casa e eu coloquei isso em oração. E eu tive certeza do meu propósito de vida quando Deus disse, o Espírito de Deus disse ao meu espírito: você vai negar essa proposta e ainda vai deixar as 22 cidades que são suas. Eu fui falar com Marina, falei: Marina, Deus mandou eu abandonar a empresa e ainda mandou eu entregá-la sem pegar nada. Não é para me vender, mandou eu entregar. Falar para o meu sócio: ó, toma, eu não quero nada. Aí você tem certeza? Eu falei: eu tenho certeza, mas você está disposta a viver aquilo que Deus tem para nós? Eu estou disposta. Ele falou para mim, quando eu falei para ele, você é louco, é a oportunidade de nós ficarmos ricos. Eu falei: então, mas eu já tentei tantas coisas e Deus não me chamou para poder ganhar riquezas. Ele me chamou para poder pastorear a igreja dele. Eu tenho certeza, eu já dei muito murro em ponta de faca. Eu tenho certeza que eu poderia até ficar rico, mas eu estaria fora do propósito que Deus me chamou na terra. Quanto mais você tem certeza do propósito, do seu propósito, frequentemente o nosso próximo passo parece estar sempre nos levando em uma direção distante do alvo. Porque não acontece da noite para o dia.
Foi assim com José. José sonhou que estava governando, o cara foi parar na cadeia. Marina e eu abandonamos tudo para poder servir ao Senhor com amor. E ao propósito que Deus nos chamou na edificação do corpo de Cristo. Nós abandonamos tudo. Eu me lembro que com muita dificuldade nós conseguimos comprar nossa casa. E eu orei por isso. Eu falei com o dono da casa, me dá a chave. Ele falou, para quê? Porque isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente, não esquenta a cabeça não. Mas você achar a casa não é sua? Eu falei, você acha que não é? Eu vou orar. Daí que eu vou orar nessa chave. Levei essa chave para casa e orei. Senhor. Uma casa muito simples. Mas era o nosso sonho. E ele ligou, falou, todos os documentos foram aprovados, a casa é sua. Falou, glória. Levei a Marina lá. E quando eu estava no caminho, o Espírito Santo falou algo no meu coração. E ele falou assim, você não vai morar nessa casa um dia. Eu falei, que palhaçada. Não pode. O senhor vai falar isso para mim? Eu não quero, mas eu aceito a sua vontade. É isso que você tem que entender. Você vai ouvir a voz de Deus. O coração de todo mundo reluta. A diferença está em quem obedece ou não. Eu falei, não, mas comigo está tranquilo. Agora eu tenho que falar com ela. Fala com ela para mim. Eu cheguei lá e falei, Marina, nós não vamos morar nessa casa. Você está brincando, né? Mas nós vamos morar onde aqui na cidade? Eu falei, não, é em outra cidade. Qual nós vamos voltar para a Lagoa da Prata. Deus mandou nós voltarmos para a Lagoa da Prata. Ela falou assim, não, senhor. Nós moramos aqui, pastoreia lá. Eu falei, não, mas não é isso que Deus quer não. Ele falou, pode mudar. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Agora tem uma situação. Se você estiver disposta a abrir mão desse barraco, ele vai colocar você nos palácios. Então nós tivemos muitas e muitas dificuldades, gente, muitas. Mas nós abandonamos tudo. Agora, um dos meus maiores sonhos, quando eu fiquei mais maduro, era ser executivo de uma grande empresa. Eu fechava os olhos e eu me imaginava chegando com uma pasta, todo bonito, a roupa me deixava bonito no sonho. E eu com uma pasta, eu chegava, cumprimentava, e as pessoas me cumprimentavam. E o meu sonho era trabalhar numa empresa onde eu a faria reconhecida, inclusive, quem sabe, mundialmente. Dar destino a essa empresa. Sempre fui um cara de visão. Isso não foi possível no mundo executivo. Porque o lugar que ele me colocou vai fazer com que nós atravessemos fronteiras. Mas eu busquei muito de Deus. Então a minha pergunta para você é, você busca de Deus para saber qual é o seu propósito de vida? A segunda pergunta que eu quero fazer para você é, você está plantado na onde Ele te chamou para estar? Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual muitos não encontram a vontade de Deus para as suas vidas. Elas não ficam plantadas em uma igreja local. Silêncio. Salmos 92, versículo 12, diz: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Plantados aonde? Vou perguntar de novo, plantados aonde? E plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Só é possível dar frutos aquele que está plantado. Isso pode ser chocante e parecer chocante para você, mas não somos nós que escolhemos o lugar ou qual a igreja que nós devemos ficar. É Deus que escolhe. Quantas pessoas escolhem uma igreja para estar como se estivesse escolhendo um restaurante ou uma roupa nova para vestir? Como você pode cumprir o seu destino se não está no lugar que Deus plantou você? Na minha mudança para cá, eu não briguei com a liderança da igreja. Na minha mudança para cá, eu não mudei para cá porque eu não gostava da pregação do meu pastor. Eu não mudei para cá porque um irmão lá da igreja me chateou. Não, eu mudei para cá porque por um propósito Deus me plantou aqui nessa igreja.
E quando eu vim embora, as pessoas choravam. Não vai, não vai. Eu me lembro que no culto de despedida que fizeram para nós, tinha 300 pessoas na igreja. E fizeram uma fila quilométrica para me abraçarem. Eu estou falando para você de verdade. O quilométrica foi um exagero, mas estou falando para você de verdade. Fizeram uma fila para nos abraçar. Não acredito que você vai. Eu falei, mas eu vou. E as pessoas choravam. E eu falava, eu não sabia que eu era tão importante. Mas por que muitas pessoas mudam de igreja? Muitas pessoas mudam das igrejas porque na nossa cultura ocidental nós preferimos fugir das dificuldades em vez de enfrentarmos e trabalharmos para vencê-la. E uma coisa que dá para você identificar observa isso. Você prefere mudar de igreja porque na sua concepção uma mudança de igreja não precisa da permissão ou aprovação de Deus. Porque assim, você tem problema no trabalho, você não sai do trabalho. Você é dono dos seus negócios. Você está surtando, você não abandona, porque você sabe que você depende daquilo ali para continuar os seus projetos. Você tem problema no casamento, você não larga seu esposo ou sua esposa. Mas a igreja, o primeiro problema que você tem, você sai dela. Agora a pergunta que eu faço para você é: o que acontece com uma planta se você transplantá-la a cada 3 semanas? Quando uma árvore frutífera é colocada na terra, ela precisa, fala comigo, ela precisa enfrentar tempestade, sol quente e vento. Ela precisa. Se ela pedisse ao jardineiro, tire-me daqui, então o jardineiro a colocasse em um lugar onde não houvesse um calor abrasador ou tempestades de vento, ela morreria. O vento, o calor e a tempestade faz parte do processo para deixá-la forte para o crescimento. E quando se tornar grande, nem mesmo as grandes tempestades serão capazes de abalar a sua capacidade de dar frutos. Então você diz, mas é porque você não conheceu o meu ex-pastor, o meu líder ou os irmãos da igreja que eu era. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você entregaria o seu filho, preste bastante atenção, você que é mãe, você entregaria o seu filho para um pastor que permite os seus filhos roubarem da igreja? Você entregaria? Toma, pastor, conta do meu filho. Você entregaria? Mães, você entregaria? Você não entregaria. Eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Você entregaria o seu filho para um pastor tomar conta que os filhos dele prostituía diariamente com as mulheres no templo? Você entregaria? Você não entregaria. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você entregaria o seu filho para um pastor tomar conta que ele já não tem mais a sensibilidade do Espírito de Deus para saber quando você chega na igreja e está chorando com o coração amargurado, ou quando entra uma pessoa bêbada? Ele perdeu tanto o Espírito de Deus que ele não sabe se você está chorando porque você está embriagado ou porque se você está com o coração amargurado. Você entregaria o seu filho para um pastor desse tomar contas? Não? Sim ou não? Então o que você me diz de Ana? Conhece a história de Ana? Ana era a mulher que queria ter filhos e Deus não dava. Mas quando ela resolveu fazer um propósito, um voto, ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Ele vai ser criado na sua casa. E aí eu faço uma pergunta para você: Samuel foi criado aonde? Samuel foi criado na casa de Deus pelo pastor que eu acabei de falar para você agora. É chocante, né? E aí, de repente, as pessoas podem dizer: pastor, mas isso que você está pregando pode afastar as pessoas que estarão vindo para a igreja. E aí eu vou dizer para você que eu tenho um compromisso muito sério com a palavra. E eu sou tão sério que, se você está aqui e ainda tem dúvidas, presta bastante atenção. Só fique aqui, só pertence a essa família se você tiver certeza que Deus está te plantando aqui. Porque não adianta trabalhar na obra se você estiver trabalhando a função errada. Se você não é pedreiro e querer levantar paredes, ela vai ficar torta. O clima está pesado aqui hoje, gente.
E isso é preocupante, porque se você não for plantado, você não consegue dar frutos. Mas se você for plantado, nós teremos um crescimento exponencial. Que crescimento exponencial é esse? O crescimento que a igreja primitiva tinha. As pessoas eram plantadas. Preste bastante atenção. Eu sozinho não consigo ganhar essa cidade. Mas se cada um de nós aqui evangelizarmos 2 pessoas, e as outras 2 evangelizar mais 2, e as outras 2 evangelizar mais 2, em pouco tempo, nós teremos uma cidade se rendendo aos pés do Senhor. Crescimento exponencial. E uma outra pergunta que eu faço para você é: você talvez não encontrou o seu propósito de vida, porque talvez você esteja enrolado. Você está envolvido em situações complicadas. Existem pesos que estão impedindo você de correr. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Vamos ler comigo a primeira parte até a vírgula. 1, 2, 3 e... mas nada tenho a minha vida como preciosa para... Existem pessoas que sabem que têm um chamado, mas a sua vida é preciosa demais para trocá-la por um chamado que Deus espera delas. Tem um versículo que eu nunca dava conta de interpretar até ler o livro de John Bevere, Movidos pela Eternidade. Lucas capítulo 9, versículo 59 diz: Jesus dizendo: siga-me. Mas o outro homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vai e proclame o reino de Deus. E ele não seguiu. E aí Jesus não deixou o homem ir para o enterro do seu pai. Jesus seria muito insensível se não deixasse alguém ir para o enterro do seu próprio pai. Jesus também... Qual seria uma outra opção dessa interpretação? Será que Jesus não queria deixar esse homem viver os últimos dias do pai dele perto dele? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Estudiosos da cultura judaica nos revelam uma coisa interessante. Quando um pai morria, o primogênito dele tinha direito de porção dobrada na herança. Mas se ele resolvesse não ficar, a porção dobrada seria passada para o segundo filho. Então, quando Jesus faz o convite, ele fala: deixa-me sepultar o meu pai, não é porque o pai dele tinha morrido ou o pai dele estava doente. Ele estava dizendo: deixa eu só pegar o dinheiro do meu pai, depois eu vou. Quando outras coisas importam mais do que te seguir, os prazeres importam mais do que te seguir. Ele se distraiu tomando decisões baseadas nas finanças em vez de baseá-las no reino de Deus. O que tem gente deixando de cumprir o seu papel por puro capricho não é brincadeira, gente. O que tem de pessoas que são pastores não era para ser pastores, era para ser um empreendedor, era para ser um médico. Eu acho incrível, algumas pessoas dizem assim: não, Deus não me chamou para poder fazer alguma coisa no reino. Deus me chamou para ser um empreendedor. Ok. E aí você começa seu próprio negócio, Deus te abençoa. Só que aí quando você ganhava um salário mínimo, você ofertava R$50. Hoje ele abençoou você. Você ganha 20, 30, 40 mil reais. E a oferta que você continua dando no reino são R$50. Fala ai aí, gente. Fala alguma coisa. Senão eu vou ficar preocupado. Você precisa entender, e você fala assim: não, pastor, mas eu estou tendo resultado. Está dando resultado, pastor. E resultado não é sinal de sucesso? É a obediência e não o resultado que são indicação de sucesso. Deus falou para Moisés: Moisés, fale a rocha. Moisés fez o quê? Feriu a rocha. Deus falou assim para Moisés: Moisés, fale a rocha. Moisés fez o quê? Feriu a rocha. Aí eu faço uma pergunta para você: saiu água?
saiu. Mas Deus não falou para ele falar, ele bateu. Nem sempre dar o resultado significa que Deus está com você no negócio. Não permita que os resultados te enganem como enganou Moisés. Por isso, muitos são chamados e poucos escolhidos. E aí, nós usamos esse versículo com um cunho para a salvação predestinada. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas você precisa entender é que muitos são chamados para a edificação da sua casa e poucos são escolhidos. Pergunta por quê? Porque são poucos que querem. Eu gosto das palavras de Paulo quando ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma coroa está esperando por cada um de nós. Fique de pé e preste atenção no que eu vou te dizer. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Não adianta começar bem, não adianta ir só até o meio do caminho bem. Você precisa terminar. Hoje eu ia almoçar com meu pai, mas ontem eu recebi uma notícia que ele seria internado novamente. No último mês ele foi internado umas 3 vezes em períodos de 10 a 15 dias internado. A médica dele ligou e eu vejo isso como um cuidado de Deus. E meu irmão ligou e falou: meu pai vai ser internado de novo. Eu falei: nossa, eu ia almoçar com ele amanhã, eu vou correr aí para ver ele. E eu fui para ver ele, cheguei lá, eu olhei para ele. E nós começamos a conversar. Falei: pai, o senhor está tranquilo? Ele chorou. Ele falou: meu filho. Falei: pai, existem pessoas que têm que ficar com medo de doenças e mortes. Por quê? Porque essas pessoas têm uma consciência pesada. Pecado não confessado. Como se apresentarão diante do dia do juízo? Porque todos nós iremos um dia nos apresentar diante do trono do Senhor. E nós teremos que prestar conta da vida que nós levamos ou da vida que Ele preparou para nós. Prestaremos contas dos nossos atos, pensamentos e palavras. Falei: pai, o senhor está tranquilo? Pai, o senhor nunca teve uma corrupção no ministério. O senhor foi sempre um marido exemplar, nunca traiu minha mãe. Sempre deu exemplo para nós, os filhos, pai. Sempre. Pai, o senhor consegue olhar isso como um cuidado de Deus? O senhor vem embora. A sua médica continuou cuidando, a ponto de estudar com outros médicos 4 horas de prazo. O senhor estava aqui. Ela tem tantos outros pacientes, ela podia estar preocupada com eles, mas ela estava estudando o seu caso, pai. Isso é um cuidado. Ele falou para mim: meu filho, Jó não tinha feito nada. Jó não tinha feito nada, meu filho. Eu falei: então, pai, o senhor está tranquilo? Ele falou: meu filho, desde quando eu ouvi falar do amor de Jesus, eu tinha 22 anos de idade, eu entreguei a minha vida como oferta ao Senhor. Meu pai saiu de uma empresa que ele ganhava muito bem para tomar conta de uma igreja. Nós só não passamos necessidade porque as pessoas levavam as coisas para comermos. Por isso que não faltavam as coisas dentro de casa, porque Deus usava as pessoas. Eu falei: pai, você está tranquilo? Ele falou: meu filho, eu sinto. Eu estou tranquilo, mas eu sinto. Mas o senhor está bem? Eu estou bem. Eu tenho 58 anos de idade. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu entreguei minha vida para Ele. Nós estamos aqui hoje, é porque há 26 anos atrás, meu pai saía de Arcos para vir para cá de bicicleta. Bicicleta, gente. Nós estamos aqui hoje porque meu pai abriu mão de momentos com a família, ficava 3, 4 dias sem nós. E aí você fala assim: ah não, mas eu não posso servir na igreja não, porque meu menino é muito novo. Como é que eu vou fazer para chegar com ele mais cedo na igreja? Né?
Nós tínhamos duas opções: ou nós entenderíamos que meu pai era um pai mau, que priorizava mais a obra de Deus e era um viciado, ou nós poderíamos entender que ele tinha uma missão e que nós poderíamos fazer parte dela. Eu me lembro que eu chegava lá no alpendre, não sei se existe isso ainda em algumas casas, no alpendre da minha avó, eu ficava olhando para a Lagoa da Prata, olhava para o céu, eu olhava para essa direção e ficava imaginando eu aqui com os meus pais, mas eles não tinham condição de trazer a gente. Ficava aqui 2, 3 dias. E nós tínhamos duas opções: ou meu pai é um viciado e está deixando a família, ou nós vamos cooperar para o chamado dele aqui na terra. Sabe o que nós fizemos? Sabe qual foi o resultado disso? Nós resolvemos cooperar e entender o chamado dele. Nós somos 4 irmãos. Os 4 irmãos na presença do Senhor. Eu sou pastor, meu irmão é pastor, meu outro irmão é baterista, serve na igreja, e minha outra irmã é uma pessoa apaixonada por Jesus. Nós entendemos a missão. E uma coisa que eu não entendi, sabe o que foi? Meu pai estava plantando. Pergunta para quê? Para que hoje eu estivesse aqui. Nem ele sabia disso. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sai da sua zona de conforto. Enquanto você não entender qual que é o propósito que Deus te deu, você não vai conseguir encontrar o contentamento na felicidade. Você não vai conseguir. Peça ao Senhor que te plante de verdade. Mais uma vez eu vou dizer uma frase que está costumeiramente dita aqui na igreja: igreja não é um lugar para frequentar, igreja é lugar para pertencer. Presta bastante atenção. Vai chegar um momento que você vai ter que prestar contas da oportunidade que Ele deu para você de vir aqui na terra. E a pergunta que eu faço para você hoje é essa: se o seu momento for agora, como será a sua prestação de contas? Não tenha medo, por favor, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, por favor. Só entenda uma coisa: o Senhor está trazendo essa palavra a fim de trazer, de fato, correção e conversão ao seu coração. E aí você fala assim: ah, mas eu vou ter que abrir mão dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Mas o último dia você vai dizer assim, ó: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu tinha vontade de ser um grande executivo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Eu tinha vontade de fazer sucesso no Brasil com o meu CD. Eu não fiz. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E vai chegar. Escute, ó. Quando o grande dia chegar. Ei! Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Espírito Santo, a mensagem foi jogada em cada coração. Faz ela dar frutos, que de fato nós possamos entender e enxergar que não existe uma felicidade nessa vida se não for de acordo com a sua vontade. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Oh Deus, que de fato nós possamos viver de acordo com a sua vontade e de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para viver aqui nesse lugar, Pai. Não, o Senhor não nos plantou em outro país ou em outra cidade. O Senhor nos plantou nessa cidade, porque é nessa cidade que nós daremos os frutos.
Eu quero profetizar no Senhor, sim, você terá forças. Pastor, o que é que eu tenho que mudar? Você sabe. Se você pensou em alguma coisa, é porque o Espírito de Deus incomodou você. Você sabe. Você sabe. Espírito Santo dá força, sim. Esse grande dia vai chegar. E nós queremos estar preparados. E a palavra e a frase que nós queremos ouvir é: servo bom e fiel, entra para a alegria do seu Pai. Essa é a frase que nós ouviremos. Servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Pai. Servo bom e fiel, servo justo e fiel,